leitura da Lei 9882, que trata da ADPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição, prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal, será proposta perante o Supremo Tribunal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Caberá a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Podem propor a arguição de descumprimento de preceito legal os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Na hipótese do inciso 2, que não tem aqui, será que foi apagado sem querer? Vamos dar uma olhada aqui, para não passar batido. 9882. Vamos continuar. Faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinado os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. Não tem mesmo. A petição inicial deverá conter a indicação do preceito fundamental que se considera violado, a indicação do ato questionado, a prova da violação do preceito fundamental, o pedido com suas especificações, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental, que se considera violado. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópia dos atos questionados e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta lei ou for inepta. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade da decisão que indefere da decisão de indeferimento da petição inicial, caberá agravo no prazo de 5 dias. O Supremo Tribunal Federal, por decisão de maioria absoluta de seus membros, poderá deferir medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar ad referendo do Tribunal Pleno. O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União ou o procurador-geral da República, no prazo comum de 5 dias. A liminar poderá consistir na determinação de que os juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo-se decorrente das coisas julgadas. Apreciado o pedido liminar, o relator solicitará informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias. Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre essa questão, ou ainda fixar data para a declaração em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntadas de memoriais, por requerimento dos interessados no processo. Decorrido o prazo de informações, o relator lançará o relatório, com cópia a atos a todos os ministros e pedirá a dia para o julgamento. O Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá vista no processo por 5 dias, após o decurso do prazo para as informações.
A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. Presença de 2/3. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgão responsável pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordo posteriormente. Dentro do prazo de 10 dias, contados a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União. A decisão terá eficácia contra todos os efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do poder público. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Presença de 2/3 para julgar a DPF, liminar maioria absoluta e restringir efeitos maioria de 2/3. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Cabe reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo STF, na forma do seu regimento interno. Fim.